Você já implorou por respostas que nunca vieram. Já se pegou olhando para o celular, desejando uma mensagem que te devolvesse o chão. Quando alguém vai embora, a mente não entende, mas o corpo sente. O coração acelera, o estômago trava e a sua dignidade começa a sangrar em silêncio. Você acredita que ainda é amor, mas, no fundo, o que te prende não é afeto. É o pânico de não ser mais visto, de não ser mais escolhido. E então, você se anula, implora, suplica, diz que entende, aceita qualquer migalha disfarçada de carinho, mesmo que machuque mais do que cure. A verdade é que ninguém nos prepara para o desespero que vem depois do adeus. A maioria apenas repete os mesmos padrões, corre atrás, se humilha, tenta convencer quem já decidiu partir. Mas o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque existe uma força que nasce quando tudo desmorona. Uma força silenciosa, invisível, que não grita, não implora, só permanece. Essa força tem um nome: resistência. E talvez, só talvez, tudo isso que você está vivendo não seja uma queda, mas um chamado, um teste, um ponto de ruptura. E se for agora que você começa a se reconstruir de um jeito que nunca mais vai se perder por ninguém? Então, antes de tentar entender o outro, escute isso. Porque talvez o que esteja doendo tanto em você não seja a saudade da pessoa, mas a sensação de ter perdido o seu próprio valor no processo. E se for verdade? E se você estiver sofrendo mais pela ideia de abandono do que pela ausência real de quem se foi? Acredite, você não está sozinho nisso. Tem muita gente vivendo esse mesmo nó no peito, essa mesma luta entre o orgulho ferido e a esperança viciada em ilusão. Se de alguma forma o que eu te disse até aqui tocou em algo que você sente, escreva nos comentários, mesmo que seja uma frase solta. Às vezes, o que você vive pode ajudar alguém que agora está calado, lendo tudo em silêncio, esperando coragem para continuar. Se isso fez sentido para você, curta esse vídeo. É um gesto pequeno, mas ele empurra essa mensagem para chegar em mais pessoas que estão perdidas no mesmo vazio. E se o que você quer é continuar recebendo conteúdos que não fingem que a dor não existe, mas que mostram como atravessar ela com resistência, se inscreva aqui. Essa caminhada é longa, mas ninguém precisa atravessar no escuro quando pode acender uma faísca em alguém. E falando em escuridão, você precisa saber o que acontece quando a dor começa a se alimentar da sua própria dignidade. Existem feridas que não sangram, mas arrastam a sua dignidade em silêncio. E o mais cruel é que, às vezes, quem te feriu já virou a página, e é você quem continua preso na história, se arrastando por respostas, por atenção, por qualquer sinal que diga que ainda vale a pena. Mas e se eu te dissesse que existem 3 erros que não só te machucam, como te treinam para se humilhar em nome de algo que nem existe mais? O primeiro é achar que sentir muito é sinal de amor verdadeiro. Não é. Intensidade sem clareza é armadilha. Você sente falta? Claro. Mas falta de quê, exatamente? Do outro ou de quem você era quando estava com o outro? Muitas vezes você não quer a pessoa de volta, quer apenas interromper essa dor que parece te engolir. E é nesse ponto que nasce o auto-engano. Você começa a procurar o outro não por amor, mas por desespero de se sentir inteiro de novo. Só que isso não é cura, é repetição. É a mesma cena, com a mesma ferida, esperando um final diferente. O segundo erro é ceder. Toda vez que você ignora os seus próprios limites para manter alguém, você está treinando a sua mente a se curvar. A resistência não nasce do orgulho, nasce do respeito. E respeitar a si mesmo, em tempos de perda, é o primeiro ato de reconquista verdadeira, não do outro, mas de você. Quem se arrasta por migalhas, esquece que já teve fome de banquetes. E isso é perigoso, porque quanto mais você cede, mais o outro entende que pode ir embora,
e voltar quando quiser. E você estará lá esperando, como se fosse um lar abandonado com a luz sempre acesa. O terceiro erro talvez seja o mais cruel de todos: romantizar o que machucou. Você começa a se lembrar só dos dias bons, a distorcer o passado como se aquilo tivesse sido perfeito. Você começa a justificar os silêncios, as ausências, os vacilos. Como se a sua dor fosse um sinal de que vale a pena continuar insistindo. Mas não é. Isso é carência usando a máscara da memória. É apego ao que poderia ter sido, não ao que realmente foi. E se você não perceber isso agora, vai repetir. Vai se jogar em novos relacionamentos já programado para se anular, para se adaptar, para implorar. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Só vê alguém cansado, tentando consertar o que já nasceu errado. E é por isso que esse vídeo existe. Não para te dar fórmulas mágicas, mas para te lembrar de algo que o mundo moderno tenta silenciar. Você não precisa aceitar tudo para ser amado. Existe uma força silenciosa que brota exatamente nos momentos em que a dor quer te fazer rastejar. E essa força tem nome. Chama-se resistência. Agora me diz, qual dessas 3 verdades mais doeu em você hoje? Escreve só uma palavra aí nos comentários. Pode ser intensidade, curvar ou memória. Talvez alguém leia e sinta menos vergonha por estar sentindo o mesmo. E quando a vergonha vira coragem, é aí que a gente começa a mudar o jogo. Porque ainda tem uma coisa que você precisa entender. E ela pode virar a chave de tudo. A resistência. Talvez não seja o que você imagina. Ela não grita, não bate na mesa. Não precisa provar nada para ninguém. Ela é aquele fio invisível que segura sua dignidade, quando o resto do mundo parece querer arrancá-la de você. É o silêncio que você escolhe manter, mesmo quando o seu peito pede para implorar. É dizer basta, não com raiva, mas com lucidez, porque o coração pode até doer, mas a razão, quando você consegue acessá-la, se torna abrigo. Na filosofia antiga, os estoicos usavam a palavra resistência, como quem fala de um escudo interno, uma defesa que não se constrói por fora, mas por dentro. Porque no fundo, todos nós temos esse ponto vulnerável onde a emoção nos domina e o impulso nos trai. E é aí que o treino começa. Resistência, nesse sentido, é uma escolha diária de não se afogar em si mesmo, de não deixar que o outro dite o seu valor, de saber que ser firme não é ser frio, é apenas ter aprendido a não se perder, tentando salvar o que já se foi. É nesse espaço entre o que você sente e o que você faz que mora a força real. Quando tudo desmorona, um término, uma rejeição, um abandono, o seu sistema interno clama por reação. E a maioria das pessoas responde com desespero. Mas o que os antigos já sabiam, e o que poucos ainda lembram, é que o primeiro a se desesperar é sempre o que perde. Porque enquanto você corre atrás, se explica, se diminui, o outro cresce e você se encolhe. Não por falta de amor, mas por ausência de resistência. Resistir, nesse contexto, não é fingir que não sente. É sentir tudo. E mesmo assim, não permitir que esse tudo te destrua. É aceitar o luto, a dor, a saudade, mas não deixar que nenhuma dessas coisas vire rotina. É saber que você pode chorar hoje, mas não precisa se ajoelhar amanhã. Porque há uma dignidade que só floresce na solidão. E é quando você para de se mover por impulso que começa a perceber. Talvez esse fim tenha vindo para revelar o quanto você vinha se esquecendo de si. Existe um momento muito específico, e talvez você já tenha passado por ele, em que o silêncio machuca mais do que qualquer palavra. A ausência de uma resposta, a frieza de quem você esperava calor, tudo isso vira faca invisível. E aí o corpo treme, a respiração falha, o pensamento trava. Mas se nesse instante
justo nesse você lembrar de respirar fundo, você começa a sair da jaula. Porque a verdadeira prisão não é o término, é o que você faz com ele. É a história que você conta para si mesmo depois que o outro vai embora. E se essa história for de humilhação, de dependência, de culpa, você estará se condenando a repetir. Mas se ela for de reconstrução, mesmo que lenta, mesmo que cheia de dor, então você terá feito o que muitos não conseguem: transformar ruína em estrutura. Agora me conta, você já sentiu que estava perdendo o controle, mas algo dentro de você te segurou? Se sim, escreva nos comentários a palavra âncora. Porque, às vezes, tudo o que alguém precisa para não naufragar é lembrar que existe resistência dentro de si. E quando esse lembrar vira prática, as próximas decisões já não nascem do desespero. Elas vêm de outro lugar, um lugar que a gente vai alcançar juntos, agora. A primeira humilhação não acontece quando a pessoa vai embora. Ela acontece quando você tenta correr atrás, mesmo sabendo que não é mais por amor. O corpo sente falta, é verdade. A cabeça diz que precisa voltar. Mas o que dói de verdade não é a ausência da pessoa, é o vazio que ficou no lugar do costume. Porque o nome disso não é saudade, é abstinência. E quanto mais você tenta aliviar esse desconforto com a presença de quem te feriu, mais você afunda no ciclo da perda. Você não quer aquela pessoa. O que você quer, no fundo, é parar de sofrer. Mas como o sofrimento está associado a quem foi embora, seu cérebro, desesperado por alívio, começa a contar histórias tortas para justificar a volta. A gente se ama. Foi só um erro. Se eu mudar, tudo melhora. Mas no fundo, você sabe que o amor que salva não é esse que te diminui, que te faz implorar, que te obriga a se explicar todos os dias por algo que você nem fez. O amor verdadeiro te enxerga. O que você está vivendo agora te apaga. Resistência nesse ponto é saber diferenciar falta de vínculo. É não cair na armadilha emocional de confundir dor com amor. Porque se fosse amor de verdade, não haveria esse jogo de presença e ausência. Não haveria esse castigo disfarçado de silêncio. A resistência é o que te impede de bater em portas que já se fecharam. E não porque você se acha demais ou quer parecer forte, mas porque você finalmente entendeu. Se for para voltar, que venha. Mas você não precisa se perder tentando buscar. Existe uma sede que machuca mais do que a fome. É a sede de atenção de quem foi rejeitado. E quando essa sede domina, você começa a se contentar com migalhas. Aceita uma mensagem fria como sinal de esperança. Um emoji como prova de que ainda existe chance. E toda vez que algo assim acontece, você sente um alívio temporário, seguido de uma queda ainda mais profunda. Porque o cérebro adora recompensas pequenas, mesmo que elas custem sua dignidade. A resistência quebra esse ciclo. Ela te faz respirar antes de responder, apagar o texto antes de enviar, fechar o perfil antes de ver o que o outro postou. Ela parece pequena, quase invisível, mas é essa força, repetida em silêncio, que reconstrói você. Porque quando você para de buscar quem já te descartou, o sofrimento muda de lugar. Ele deixa de ser um espinho que você cutuca e vira uma cicatriz que você finalmente começa a aceitar. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para quem foi embora, nem para quem ficou assistindo. O que você precisa agora é construir dentro de si um lugar onde você caiba inteiro, sem implorar, sem correr atrás, sem se humilhar. Um lugar de silêncio forte, de ausência de barulho, mas não de presença. A presença da sua própria resistência. Se em algum momento da sua vida você já confundiu saudade com abstinência, escreve nos comentários. Hoje eu sei a diferença. Porque é assim que começa a cura, quando a confusão dá lugar à clareza. E essa clareza vai te proteger do próximo erro.
A segunda humilhação não acontece no silêncio. Ela nasce do barulho que você faz tentando ser ouvido. Cada indireta que você posta, cada frase ambígua, cada tentativa de mostrar que está bem, mesmo desmoronando por dentro. No fundo, não é sobre comunicação, é sobre controle. Você quer que a dor que o outro causou retorne como culpa. Quer que ele veja, sinta, perceba o que perdeu. Mas esse tipo de exposição não é resistência, é autoabandono disfarçado de coragem. Você começa a transformar sua dor em conteúdo, posta para provocar, sorrir para punir. Publica frases de superação enquanto o coração ainda está suplicando para ser notado. Só que toda vez que você age assim, quem tem o controle não é você, é o outro. E a cada gesto de manipulação disfarçado de orgulho, mais distante você fica de si. Porque ninguém reconstrói a autoestima tentando chamar a atenção de quem a quebrou. O amor nunca foi feito para ser chantagem. Quando ele vira moeda de troca, perde sua nobreza. Você quer que o outro sofra, se arrependa, volte correndo. Mas no fundo, quem corre é você. Corre de si, do espelho, da verdade. Porque é duro aceitar que quem você ama pode simplesmente seguir sem você. Então, para evitar o luto, você cria uma dança, uma performance, e espera que a plateia seja o próprio fantasma que te deixou. Mas a resistência verdadeira não se exibe, ela se recolhe. Não como fuga, mas como escolha. Uma escolha difícil, solitária e, muitas vezes, incompreendida. Porque enquanto o mundo diz, mostre que superou, a resistência te diz, não prove nada. Enquanto o impulso grita, faça ele ver o que perdeu, a resistência sussurra, recupere o que ainda pode ser seu, você. E é nesse espaço de silêncio digno que a transformação começa. Postar para provocar é uma tentativa desesperada de ainda ter algum tipo de controle. Mas a verdade é que toda vez que você tenta manipular alguém que não te quer, você manipula a si mesmo. Você cria uma ilusão e vive dentro dela. E o preço dessa ilusão é alto. Você perde sua paz, sua presença, sua própria verdade. A resistência não é fria, ela é consciente. Não se trata de ser indiferente, mas escolher não diminuir. Porque a verdadeira superação não se publica. Ela se percebe no modo como você se respeita quando ninguém está olhando. Na forma como você é, aprende a se acalmar sem precisar de resposta. E quando esse silêncio se torna mais forte que a necessidade de mostrar, algo dentro de você muda. E o outro percebe. Mas aí já não importa mais. Se você já se pegou escrevendo algo só para provocar, e depois apagou, com vergonha do próprio impulso, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que me devolve. Porque às vezes, a maior força está em não responder. E é dessa força que nasce o terceiro e mais cruel erro. A terceira humilhação não grita. Ela sussurra enquanto você vai se perdendo devagar. E talvez seja a mais cruel, porque acontece por dentro, sem que ninguém veja. Aos poucos, você começa a apagar partes de si. Muda o cabelo, o tom da voz, a forma de se vestir. Passa a gostar do que o outro gostava, mesmo que nunca tenha te feito sentido. Evita dizer o que pensa, porque teme não ser aceito. Pede desculpa por ter personalidade. E quando se dá conta, já não sabe mais onde você termina e onde começa a sombra de quem te deixou. Você acha que está sendo flexível. Acredita que isso é prova de amor, mas na verdade é abandono, não do outro, de si. É como se você rasgasse pedaços da própria identidade para caber numa caixa que nunca foi sua. E a cada concessão silenciosa, a cada tudo bem que sufoca isso me fere, algo dentro de você se quebra. Porque nenhuma reconquista vale o preço da sua essência. O que dói não é só a ausência da pessoa. É o vazio de não se reconhecer mais. Você começa a achar que, se mudar o suficiente,
talvez seja escolhido, como se amor fosse prêmio de esforço. Mas quem só é amado quando deixa de ser quem é, nunca foi amado. Foi moldado. E isso tem outro nome: submissão emocional. Resistência não é bater de frente, é permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te convencer de que você é o erro. É olhar para o espelho e lembrar: eu não fui deixado por ser pouco. Fui deixado porque o outro não soube lidar com o que eu era por inteiro. E talvez isso diga mais sobre ele do que sobre mim. A resistência é esse espaço interno onde você não negocia princípios para ser aceito, onde você se reconstrói com o que sobrou e descobre que ainda é muito. É urgente entender isso, porque quanto mais você se abandona, mais dependente se torna. E quanto mais dependente, mais medo tem de ser rejeitado. É um ciclo que suga a autoestima e te transforma em um projeto de agradar. A cada dia, você se adapta mais. E sem perceber, começa a repetir padrões. Aceita menos do que merece, silencia incômodos e sorri com um nó na garganta. Mas há um ponto de ruptura. Um instante em que a dor de ser ignorado se torna menor do que a dor de não se reconhecer. E nesse ponto, nasce a resistência. Não como reação, mas como lembrança. Lembrança de que você já existia antes do outro. De que sua identidade não é uma peça que se encaixa. É uma verdade que se sustenta. Se em algum momento da sua vida você deixou de fazer algo que gostava, só para não perder alguém, escreva nos comentários: hoje eu volto para mim, porque talvez essa seja a única reconquista que realmente importa, e ela começa agora, no próximo silêncio. Resistir não é fechar o coração, é deixar de mendigar migalhas onde deveria haver troca. É o ato silencioso de se lembrar, todos os dias, que seu valor não depende do olhar de quem foi, que sua dignidade não está à venda no mercado da carência. A resistência começa no exato instante em que você para de se dissolver para caber nas mãos de alguém que nunca soube segurar. Porque ninguém que te ame de verdade vai te pedir para se abandonar. Você não precisa se tornar pedra, nem fingir que não sente, mas precisa parar de implorar colo a quem te empurrou. Resistência não é insensibilidade, é sabedoria emocional. É dizer: eu sinto a sua falta, mas não vou me perder para te trazer de volta. É entender que amor não se prova com desespero, nem se recupera com sacrifício cego, e que às vezes a única forma de se curar é se afastar de onde você adoeceu tentando ser aceito. Enquanto você busca validação no lugar que mais te negou, reforça a mentira de que só tem valor se for desejado. E isso alimenta um ciclo vicioso de medo, submissão e silêncio. Você se acostuma a ouvir menos do que merece e a acreditar que isso é normal. Mas não é. É distorção. É a raiz do autoabandono. Resistir, nesse contexto, é reverter essa lógica. É lembrar que ninguém tem o direito de ser seu termômetro interno. E que a paz que você procura em alguém, talvez só exista quando você para de se explicar tanto e começa a se escutar mais. Não existe cura onde existe humilhação constante. A cura é o oposto do desespero. Ela não grita, não corre atrás, não se deforma. A cura é firme, mesmo tremendo por dentro. Ela levanta da cama, mesmo com a alma esgotada, e diz: hoje eu escolho não me reduzir. E essa escolha é resistência em estado puro. É o código interno de quem decidiu parar de sangrar por dentro só para parecer inteiro por fora. É preciso desaprender o vício de precisar ser escolhido para sentir que existe. Quem vive esperando o retorno de quem partiu, esquece que também pode partir, não fisicamente, mas emocionalmente. Pode deixar, finalmente, de morar na expectativa do outro. E isso não é frieza. É respeito próprio. Resistir nesse cenário é entender que há força no silêncio, há dignidade em não responder,
Há grandeza em deixar de tentar provar algo a quem já decidiu não ver. Porque o amor próprio não nasce do retorno do outro. Ele nasce quando você para de pedir amor a quem não soube cuidar e passa a cuidar do que restou de si com reverência. Se isso tocou em algo dentro de você, escreva nos comentários: "Não me dissolvo mais." Porque talvez essa frase seja o seu primeiro passo para voltar para casa. A casa onde ninguém precisa implorar para ser visto. A virada não acontece de repente, como num corte seco de filme. Ela se constrói em silêncio. Começa num gesto quase invisível. O dedo que para de procurar a última conversa, os olhos que recusam entrar no perfil alheio, o peito que aprende a respirar sem o nome da outra pessoa pulsando entre os ossos. É o instante em que você escolhe não responder, não para provocar, não para parecer indiferente, mas porque entende, de verdade, que o silêncio também é resposta. E às vezes, é a única que ainda preserva o que restou de você. A resistência começa a se manifestar quando, pela primeira vez, você escolhe para ficar com o desconforto, em vez de correr atrás da distração. Você senta na cama de madrugada com o peito apertado e o celular na mão. Mas não escreve, não implora, não envia nada, apenas sente, e sente tudo. Porque o caminho da cura passa pelo lugar onde antes você fugia. E nesse momento, a dor não te faz mais refém. Ela se torna bússola. Esse tipo de silêncio não é passividade. É postura, é autocontrole, é o oposto de fraqueza. É a voz da dignidade falando mais alto do que o medo do abandono. É quando você entende que não precisa fazer barulho para provar que existe. Não precisa estar sempre bem para merecer respeito. O que você precisa, de verdade, é recuperar o domínio sobre sua própria narrativa. Ser protagonista da própria queda e da própria subida. Um exemplo? Um homem que passou noites em claro tentando entender por que foi deixado. Ele tinha todas as mensagens escritas, mas não enviava. Guardava como quem segura um grito no meio de um templo. E ali, naquela renúncia silenciosa, nasceu sua liberdade. Ele entendeu que a resistência não precisava ser barulhenta. Precisava ser coerente. Coerente com o que ele queria se tornar. Coerente com a versão dele que já não se ajoelhava emocionalmente diante de ninguém. Ele começou a agir diferente. Parou de postar indiretas. Parou de se justificar. Passou a olhar no espelho não buscando aprovação, mas tentando encontrar o próprio olhar perdido. Saiu menos, falou menos, mas pensou mais. Observou os próprios padrões. Começou a caminhar sem precisar ser notado. E nesse silêncio, começou a se escutar de novo. Descobriu que havia ainda um lugar dentro dele que não tinha sido tocado pelo abandono. Um lugar intacto, firme, que só precisava ser lembrado. E quando alguém perguntava se ele ainda sentia saudade, ele respondia com uma paz nova nos olhos. Sinto, mas não cedo mais a ela. Porque agora ele sabia. Não é todo sentimento que merece resposta. Algumas dores só se curam quando você as atravessa sem tentar escapar. E algumas perdas só se transformam quando você decide não se perder junto. Se você entendeu esse ponto da caminhada, escreva nos comentários. Prefiro o silêncio que me cura ao barulho que me humilha. Talvez essa frase seja o começo de um novo ciclo que ninguém verá, mas que você vai sentir em cada passo. A resistência, ao contrário do que muitos pensam, não é um esforço para reconquistar quem foi embora. Ela não é uma forma sofisticada de vingança, nem um jogo de orgulho disfarçado de sabedoria. Ela é, na essência, um pacto silencioso com você mesmo. Voto íntimo de não se abandonar mais, mesmo que tudo à sua volta insista em repetir que você perdeu. Porque, de verdade, ninguém perde quando escolhe voltar para si. Há uma promessa oculta dentro da resistência, e ela só se revela para quem atravessa a dor com os olhos abertos.
Ela não promete que o outro vai voltar, nem que um dia vais entender o que te causou. O outro talvez nunca volte, talvez nunca entenda. E isso é justamente o que te liberta. A resistência te devolve a única coisa que você realmente precisa para se reconstruir. Você. Não o amor do outro, mas o amor próprio que você deixou de cultivar quando passou a viver em função do retorno de alguém. A promessa da resistência é interna, invisível aos olhos de quem te vê calado, mas barulhenta para quem te sente inteiro de novo. Ela começa quando você aceita que a dor não precisa de plateia, nem de aprovação para ser legítima. Quando você entende que não é se fechando para o mundo que se cura, mas abrindo espaço dentro de si, para respirar sem urgência. Quando você percebe que resistir não é sobre parecer forte, é sobre não ceder ao que te diminui. É nessa hora que a reconstrução começa. Não com aplausos, mas com pequenos recomeços. Você passa a pomatar a ouvir músicas diferentes, muda os caminhos que fazia, troca o perfume não para esquecer o outro, mas para se lembrar de quem você quer ser daqui para frente. Começa a escrever, a caminhar, a comer melhor, não por vaidade, mas por dignidade. E aos poucos, o olhar muda. As palavras ganham outra entonação. O silêncio deixa de ser armadura e vira abrigo. Quem escolhe resistir não volta a ser quem era. Volta melhor. Volta com cicatrizes que não pedem mais explicações. Volta mais atento aos sinais, mais criterioso com o que permite, mais cuidadoso com o próprio tempo. Volta com o coração mais limpo e os limites mais claros. E não porque se tornou frio, mas porque aprendeu a não se congelar tentando aquecer os outros. A resistência é um renascimento sem fogos, mas com uma lucidez que não dá para comprar. E isso, por si só, já é um milagre. Porque voltar a si mesmo, depois de ter se perdido por alguém, é um dos atos mais corajosos que alguém pode viver. Você não volta igual, nem deve. E talvez, por isso mesmo, tudo o que ainda estiver por vir. Comece a ter mais verdade, mais reciprocidade, mais paz. Se esse trecho faz sentido para você, deixe nos comentários a frase: voltar para mim foi a escolha mais inteira que eu já fiz. Pode parecer simples, mas quem já se perdeu por alguém, entende o peso dessa decisão. E se em algum momento desse vídeo você sentiu como se ele tivesse sido feito para você, talvez não seja coincidência. Talvez seja só o eco da sua própria verdade finalmente sendo ouvida. Porque tem coisas que a gente já sabe, mas precisa escutar de um jeito novo para finalmente acreditar. E se hoje, nesse instante, algo dentro de você decidiu que já chega, que já deu de implorar, de se diminuir, de tentar caber no que te esvazia, então talvez essa seja a sua virada. Aqui, você não vai encontrar promessas mágicas. Vai encontrar lucidez, palavra que cicatriza, silêncio que fortalece, olhar firme para dentro, porque é lá que começa a liberdade. Se esse vídeo falou com a sua ferida, se você cansou de rastejar por amor, inscreva-se. Aqui você vai aprender o que é resistência e nunca mais vai ser refém da ausência de ninguém. Tem mais para ser dito. E a próxima palavra pode ser a que falta para você respirar com inteireza de novo. A porta está aberta e você não precisa mais entrar sozinho.